A chuva fina caía como agulhas geladas naquela noite de inverno, cortando o ar com uma frieza que penetrava até os ossos. O asfalto da estrada brilhava sob o farol único da caminhonete velha de Rafael Tavares. A luz amarelada tremulava contra a escuridão densa que engolia tudo ao redor. Rafael dirigia devagar, as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada molhada que se estendia à frente como uma cobra negra. Estava cansado, exausto na verdade, daquele tipo de cansaço que não vem só do corpo, mas de anos carregando um peso invisível no peito. Acabara de voltar da cidade, depois de entregar sua produção semanal de queijos no mercado central. As negociações haviam sido difíceis, os preços estavam baixos, e ele voltava para casa com menos dinheiro do que esperava. Mas não era o dinheiro que o preocupava. Dinheiro, ele sempre dava um jeito de conseguir. O problema era o vazio. Aquele buraco enorme que ocupava o lugar onde antes havia vida, risos, planos, esperança. Rafael Tavares tinha 38 anos, mas quando olhava no espelho, via um homem bem mais velho. Os cabelos começavam a ficar grisalhos nas têmporas, rugas profundas cortavam a testa e cercavam os olhos castanhos que já não brilhavam como antes. A barba por fazer escondia parte do rosto anguloso, e as mãos, grandes e calejadas pelo trabalho duro na fazenda, tremiam levemente sempre que segurava algo delicado, como se tivesse medo de quebrar. 5 anos. Já faziam 5 anos desde que sua vida desmoronou. 5 anos desde aquela noite em que tudo o que importava foi arrancado dele de uma vez só. Marina, sua esposa, estava grávida de 7 meses. Era um menino. Iam chamá-lo de Gabriel. Já tinham pintado o quarto de azul, comprado o berço, as roupinhas, os brinquedos. Marina cantava para a barriga todas as noites e Rafael encostava o ouvido e sentia o bebê chutar. Ele vai ser forte igual o pai, dizia Marina, sorrindo com aquele jeito dela, doce e certo de que tudo daria certo. Mas não deu. Naquela noite, Marina começou a sangrar. Muito. Rafael a colocou no carro e dirigiu desesperado rumo ao hospital na cidade. Chovia. A estrada estava escorregadia. Ele dirigia rápido demais, sabia disso, mas o medo o consumia. Precisava chegar a tempo. Precisava salvar Marina e o bebê. Foi na curva, naquela maldita curva que ele conhecia de cor, que o caminhão apareceu do nada, desgovernado, invadindo a pista. Rafael tentou desviar, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. Aço contra aço, vidro se estilhaçando, o grito de Marina. E depois, silêncio. Rafael acordou 3 dias depois no hospital. Sobreviveu. Marina não. O bebê também não. Ele ficou ali, naquela cama de hospital, olhando para o teto branco sem conseguir chorar. Sem conseguir sentir nada além de um vazio tão grande que parecia que ele mesmo havia morrido junto com eles. Os médicos falaram em trauma, em luto, em terapia, mas Rafael não quis ajuda. Quis silêncio, quis solidão, quis morrer aos poucos, mas sem ter coragem de fazer isso de verdade. Voltou para a fazenda e se trancou lá. Trabalho se tornou sua única realidade. Acordava antes do sol, cuidava das vacas, produzia queijo, vendia, voltava, dormia. No dia seguinte repetia tudo. Não recebia visitas, não ia às festas da vila, não conversava com ninguém além do estritamente necessário. Os vizinhos tentaram ajudar no começo, mas Rafael os afastava com palavras curtas e olhares frios. Com o tempo, todos desistiram. Ele se tornou o fazendeiro solitário, o viúvo que nunca superou. O homem que a vila inteira sabia que estava morto por dentro, mesmo estando vivo por fora. E era exatamente assim que Rafael se sentia naquela noite, dirigindo de volta para sua fazenda vazia, quando ouviu o grito. Foi um som fraco, quase imperceptível no meio da chuva e do barulho do motor, mas Rafael o ouviu. Seu coração, que há anos batia no automático, de repente disparou. Pisou no freio instintivamente, o pneu derrapando um pouco no asfalto molhado antes de a caminhonete parar completamente. Ficou ali, imóvel, mãos ainda no volante, respirando fundo. Deve ter sido impressão, murmurou para si mesmo. Mas então ouviu de novo. Um grito, ou melhor, um gemido, desesperado, vindo de algum lugar próximo, escondido na escuridão à beira da estrada. Rafael abriu a porta e desceu,
a chuva fina molhando imediatamente seu rosto e ombros. Olhou para os lados tentando enxergar além do alcance dos faróis. Foi quando viu a silhueta. Uma figura humana encostada no tronco de uma árvore, alguns metros à frente, meio escondida pelas sombras. Aproximou-se devagar, o coração batendo cada vez mais forte. Conforme chegava mais perto, a figura foi ganhando forma. Era uma mulher, ou melhor, uma menina. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. Estava sentada no chão enlameado, encostada na árvore, abraçando a própria barriga com uma mão e segurando uma mochila rasgada com a outra. O cabelo escuro estava grudado no rosto pálido, os lábios roxos de frio, e o corpo tremia tão violentamente que ela mal conseguia ficar parada. "Meu Deus", sussurrou Rafael, ajoelhando-se ao lado dela. Foi então que viu claramente. A menina estava grávida, muito grávida. A barriga enorme pressionava contra a blusa fina e encharcada que ela usava. O rosto estava inchado e marcado por hematomas recentes. Um roxo escuro ao redor do olho esquerdo, um corte no lábio inferior, arranhões no pescoço. Ela havia apanhado. E não fazia muito tempo. A jovem levantou o rosto quando sentiu a presença dele. Os olhos castanhos enormes, afundados de cansaço e medo, encontraram os dele. Ela tentou se afastar, assustada, mas não tinha forças. Não chega perto", conseguiu dizer com a voz fraca e trêmula. "Eu não fiz nada de errado. Eu só..." A voz falhou e ela começou a chorar. Soluços silenciosos que sacudiam seus ombros magros. Rafael ergueu as mãos devagar, num gesto de paz. Ei, calma. Não vou te machucar, prometo. Só quero ajudar. Você está ferida?" A menina olhou para ele por um longo momento, como se estivesse medindo se podia confiar. Então, aos poucos, balançou a cabeça. "Não sei", sussurrou. "Tá tudo doendo. Minha barriga tá doendo muito." Rafael sentiu um aperto no peito. Aquela barriga, aquele bebê. Lembrou-se de Marina, da barriga dela, de como ele costumava colocar a mão e sentir os chutes do pequeno Gabriel. O passado e o presente se misturaram por um momento, e ele teve que piscar várias vezes para afastar as lágrimas que ameaçavam cair. "Quanto tempo você tem?" perguntou, tentando manter a voz calma. 7 meses", ela respondeu, abraçando a barriga com mais força, como se estivesse protegendo o bebê de algum perigo invisível. "Por favor, senhor. Eu só preciso de um lugar para passar a noite. Só uma noite. Depois eu vou embora, eu juro. Eu não vou incomodar. Eu não tenho para onde ir. Eu estou grávida e sem lar." A frase caiu como uma bomba sobre Rafael. Grávida e sem lar. As palavras ecoaram em sua mente, misturando-se com memórias de Marina, do bebê que nunca nasceu, de tudo que ele perdeu. Mas havia algo mais ali. Algo nos olhos daquela menina que o tocou de um jeito que ele não sentia há anos. Era o mesmo desespero que ele conhecia tão bem. O desespero de quem está à beira do abismo, sem nada para se segurar, apenas esperando cair. Ele não pensou, não analisou, não pesou os prós e contras, apenas estendeu a mão. "Vem comigo", disse, a voz saindo mais firme do que ele se sentia por dentro. "Eu tenho uma fazenda não muito longe daqui. Você vai ficar lá. Vai se aquecer, comer alguma coisa quente e descansar. E não precisa se preocupar. Não vou te machucar. Você tem minha palavra." Valentina, embora Rafael ainda não soubesse seu nome, olhou para a mão estendida como se fosse uma miragem. Já havia confiado antes. Já havia aceitado ajuda. E olha onde isso a tinha levado. Mas o frio era insuportável. A barriga doía cada vez mais. E aquele homem, havia algo nele. Algo nos olhos cansados, na voz rouca, na forma delicada como falava. Não era pena. Não era desejo. Era outra coisa. Talvez compreensão. Talvez bondade genuína. Com as mãos tremendo, ela aceitou. Rafael a ajudou a se levantar com cuidado, segurando-a pelos braços para que não escorregasse na lama. Pegou a mochila rasgada dela e a guiou até a caminhonete. Abriu a porta do passageiro e a ajudou a subir, notando como ela se movia devagar, cada movimento claramente doloroso. Colocou a mochila no banco de trás, voltou para o lado do motorista e ligou o aquecedor no máximo. "Vai demorar um pouco para esquentar, mas logo você vai se sentir melhor", disse, tirando sua própria jaqueta e colocando sobre os ombros dela.
Valentina se encolheu no banco, puxando a jaqueta quente ao redor do corpo trêmulo, e fechou os olhos. As lágrimas continuavam a escorrer silenciosas pelo rosto, mas ela não soluçava mais. Estava exausta demais até para chorar direito. Rafael dirigiu em silêncio os 15 minutos até a fazenda. De vez em quando olhava de relance para a passageira, certificando-se de que ela ainda estava acordada, que ainda estava bem. Valentina mantinha os olhos fechados, uma das mãos sempre sobre a barriga, acariciando devagar, como se estivesse acalmando o bebê. Quando finalmente chegaram, Rafael estacionou em frente à casa principal, uma construção simples de alvenaria, bem cuidada, mas claramente solitária. Não havia flores nos canteiros, não havia cortinas coloridas nas janelas, não havia nada que indicasse que ali morasse alguém que ainda se importava com detalhes. Era apenas funcional, um lugar para dormir entre um dia de trabalho e outro. Rafael desceu primeiro e correu até o outro lado para ajudar Valentina. Ela estava tão fraca que quase caiu quando pisou no chão, e ele teve que segurá-la pela cintura. "Calma, eu te ajudo", disse, passando o braço dela ao redor de seus ombros e praticamente carregando-a até a porta da frente. Dentro, a casa estava fria e escura. Rafael acendeu as luzes rapidamente e levou Valentina diretamente para a sala, acomodando-a no sofá mais próximo da lareira. "Espera aqui, vou acender o fogo", disse, e começou a trabalhar rapidamente, empilhando lenha, colocando gravetos secos, acendendo fósforos, até que as chamas começassem a dançar. O calor começou a se espalhar devagar pela sala. Então correu até o armário de roupas de cama e pegou todos os cobertores que encontrou. 3, 4, 5, e voltou, colocando-os com cuidado sobre o corpo trêmulo de Valentina. "Fica perto do fogo", disse. "Vou fazer um chá quente. Você gosta de chá?" Ela acenou levemente com a cabeça, sem abrir os olhos. Na cozinha, Rafael trabalhou no piloto automático. Colocou água para ferver, pegou saquinhos de chá de erva doce que nem lembrava de ter comprado, preparou uma caneca grande e fumegante. Então, olhou para a geladeira. Quando foi a última vez que tinha feito comida de verdade? Não lembrava. Vivia de coisas simples, pão, queijo, café. Mas aquela menina precisava de algo mais substancial. Encontrou alguns ovos, leite, batatas, cebola. Em 20 minutos, improvisou uma sopa simples, mas nutritiva, com pedaços de batata macia e temperos suaves. Colocou tudo numa tigela funda, pegou uma colher e 2 fatias de pão caseiro que havia comprado na vila no dia anterior. Quando voltou para a sala, Valentina estava exatamente como ele a deixara, encolhida sob os cobertores, olhando fixamente para o fogo, uma das mãos ainda sobre a barriga. Mas pelo menos havia parado de tremer tão violentamente. O calor estava fazendo efeito. "Trouxe chá e sopa", disse Rafael, colocando tudo na mesinha de centro próxima ao sofá. "Não é nada especial, mas vai te fazer bem." Valentina abriu os olhos e olhou para a comida fumegante. Seu estômago roncou alto, tão alto que foi impossível não ouvir. Ela corou de vergonha. "Quando foi a última vez que você comeu?" perguntou Rafael gentilmente. "Ontem, acho", ela murmurou. "Uma senhora na rodoviária me deu meio sanduíche." "Ontem." Rafael sentiu a raiva subir. Como alguém podia deixar uma menina grávida passar fome assim? "Então come devagar, tá bom? Se comer rápido demais pode passar mal." Ele se afastou, sentando-se na poltrona do outro lado da sala, de costas para ela, dando-lhe privacidade e espaço. Ouvia o som da colher tocando a tigela, pequenos goles do chá quente, uma respiração ocasional de alívio. Ficaram assim por quase meia hora, em silêncio. Rafael mexia no fogo de vez em quando, colocando mais lenha, ajustando as brasas. Evitava olhar diretamente para Valentina. Evitava olhar para aquela barriga que o lembrava tanto de tudo que perdeu. Quando ela finalmente terminou, colocou a tigela vazia na mesa e sussurrou: "Obrigada." A voz ainda era fraca, mas havia um pouco mais de força nela agora. Faz muito tempo que alguém é gentil comigo." Rafael virou-se parcialmente, mas ainda não a olhou nos olhos. "Você deve estar cansada. Tem um quarto ali no corredor, o segundo à esquerda. A cama está limpa. Tem um banheiro do lado. Toalhas estão no armário. Pode tomar banho quente se quiser. E se precisar de algo durante a noite, meu quarto
É no fim do corredor. Pode bater na porta. Valentina tentou se levantar, mas a barriga pesava demais e ela estava fraca. Rafael se levantou rápido e a ajudou, segurando seu braço com delicadeza. Caminharam juntos até o quarto, ele meio que sustentando o peso dela. Quando chegaram, ele acendeu a luz e se afastou. O quarto era simples, mas acolhedor. Uma cama de solteiro com lençóis limpos, um guarda-roupa pequeno, uma mesinha de cabeceira com um abajur. A janela tinha cortinas brancas que balançavam suavemente com o vento que entrava por uma fresta. "Descansa", disse Rafael. "Amanhã a gente conversa." Ia sair quando ouviu a voz dela tão baixinha que quase não escutou. "Como é seu nome?" Ele parou na porta de costas para ela. Rafael Tavares." "Obrigada, Rafael. Meu nome é Valentina." Valentina. Era um nome bonito, delicado. Não combinava com toda aquela dor que ela carregava. Rafael apenas acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Voltou para a sala e desabou no sofá, de frente para o fogo que ainda crepitava. Pegou a foto de Marina, que sempre ficava sobre a mesinha de centro. Ela grávida, sorrindo, com as mãos sobre a barriga redonda, e segurou entre os dedos trêmulos. "Marina", sussurrou para a foto. "O que eu faço? Por que ela apareceu agora? Por quê?" Mas Marina não respondeu. Nunca respondia. E Rafael ficou ali sozinho com suas perguntas, ouvindo o fogo morrer devagar enquanto a noite se aprofundava lá fora. No quarto, Valentina conseguiu tirar as roupas molhadas com grande dificuldade. Cada movimento doía. O corpo estava coberto de hematomas que ela conhecia bem. Entrou no banheiro e abriu o chuveiro, deixando a água quente cair sobre ela. Foi a primeira vez em 3 semanas que tomava um banho de verdade. Na rua tinha se lavado em banheiros públicos com água gelada, sempre com pressa, sempre com medo. Mas ali, naquele banheiro simples, com a água quente lavando todo o frio, toda a sujeira, ela finalmente permitiu-se chorar de verdade. Soluços profundos sacudiram seu corpo enquanto a água misturava-se com as lágrimas. Chorou por tudo. Pelo pai que a expulsou, pelo ex-namorado que a abandonou, pelas pessoas que riram dela, que cuspiram nela, que a trataram como lixo. Chorou até não ter mais lágrimas. Quando finalmente saiu, secou-se com uma toalha macia e vestiu a única roupa limpa que tinha na mochila, uma camiseta grande demais e uma calça de moletom velha. Deitou-se na cama, que era a coisa mais confortável em que havia dormido em meses, e puxou as cobertas até o queixo, colocou as mãos sobre a barriga e sussurrou para o bebê: "Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe encontrou um lugar seguro, pelo menos por hoje. Amanhã a gente vê o que faz. Mas hoje você pode descansar, pode dormir tranquilo. Ninguém vai nos machucar aqui." E pela primeira vez em semanas, Valentina dormiu. Dormiu profundamente, sem medo, sem frio, sem fome. Sonhou com coisas boas, com um bebê nos braços, com um lar, com segurança. E do outro lado da casa, Rafael também dormiu. Mas seus sonhos eram confusos, misturando Marina com Valentina, o passado com o presente, a dor com algo que ele ainda não sabia nomear. Talvez esperança, talvez uma segunda chance. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já se perguntou o que faria se encontrasse alguém assim, completamente desamparado numa noite de chuva? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Você teria coragem de ajudar, mesmo sem conhecer a história da pessoa? Mesmo sabendo que isso poderia mudar sua vida para sempre? A manhã chegou devagar, anunciada pelo canto de galos distantes e pelo sol fraco que insistia em atravessar as cortinas. Valentina acordou assustada, sem saber onde estava por alguns segundos. Olhou ao redor, o coração disparado, mas então tudo voltou. A chuva, o homem, a casa quente, a cama macia. Tocou a barriga instintivamente e sentiu o bebê se mexer. "Bom dia, pequenino", sussurrou aliviada. Levantou-se com dificuldade, o corpo dolorido, mas menos do que estava. Pelo menos havia descansado. Seguiu o cheiro de café que vinha da cozinha e encontrou Rafael já acordado, vestido com roupas simples de trabalho, preparando o café da manhã. Ele se virou quando a ouviu entrar. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor do que dormi em meses."
ela admitiu baixinho, ficando parada na porta sem saber se devia entrar ou não. Rafael gesticulou para a mesa. Senta. O café vai ficar pronto em alguns minutos. A mesa estava posta. Não era nada elaborado, mas tinha de tudo. Pão fresco, queijo, manteiga, geleia caseira, frutas, ovos mexidos ainda fumegantes. Valentina sentou-se devagar e olhou para toda aquela comida com olhos arregalados. Para ela, era um banquete. Rafael colocou uma caneca de café com leite na frente dela e sentou-se do outro lado da mesa. Começou a comer em silêncio e Valentina o imitou, tentando não devorar tudo de uma vez mesmo que seu estômago implorasse por comida. Rafael notava como ela comia, devagar, saboreando cada garfada como quem não sabe quando vai comer de novo. Depois de alguns minutos em silêncio, ele finalmente falou: Como você está se sentindo hoje? A barriga ainda dói? Um pouco, ela admitiu, mas menos do que ontem. O bebê está mexendo bastante hoje. Acho que ele também gostou de ter um lugar quente para dormir. Rafael assentiu, os olhos rapidamente se desviando da barriga dela. Havia dor ali. Valentina podia ver. Olha, ele começou colocando o garfo de lado e juntando as mãos sobre a mesa. Eu não vou te perguntar nada que você não quiser me contar. Cada um tem suas razões e seus segredos. Mas precisa saber uma coisa. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Não vou te colocar na rua, não vou te machucar. Você está segura aqui. Valentina sentiu os olhos arderem. Abaixou a cabeça, tentando esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Por quê? Perguntou com a voz embargada. Você nem me conhece. Por que está fazendo isso por mim? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, com a voz baixa e carregada de uma dor antiga, respondeu: Porque já vi gente precisando de ajuda e não fiz nada. Porque já perdi pessoas que amava e não pude salvá-las. E porque... Ele parou lutando com as palavras. Porque sei o que é estar completamente sozinho no mundo. E ninguém merece isso. Especialmente não você e seu bebê. Valentina levantou os olhos e o encarou. Havia sinceridade ali. Dor também, muito dor. Mas acima de tudo havia bondade. Eu não quero ser um peso, ela disse. Posso ajudar. Sei cozinhar, limpar, cuidar de animais. Trabalhei em fazendas antes. Posso ganhar minha estadia. Você está grávida de 7 meses, Rafael retrucou. Deveria estar descansando, não trabalhando. Primeiro você precisa se recuperar, comer direito, ficar forte. O bebê precisa disso. Depois, se você quiser ajudar em alguma coisa leve, a gente conversa. Mas agora não. Agora você só descansa. Mas eu... Sem mas, ele interrompeu com firmeza gentil. Você vai descansar, vai comer bem, vai cuidar desse bebê. E quando estiver melhor, se quiser, pode me ajudar um pouco. Mas sem forçar, sem se cansar. Combinado? Valentina assentiu devagar. Não estava acostumada com gentileza. Não sabia como lidar com alguém que não queria nada em troca. Obrigada, sussurrou. Sério, muito obrigada. Rafael se levantou e começou a recolher os pratos. Vou trabalhar agora. Preciso cuidar das vacas, fazer queijo, essas coisas. Tem comida na geladeira, pode pegar o que quiser quando tiver fome. Tem livros naquela estante na sala e a televisão funciona, embora eu quase nunca use. Fica à vontade. A casa é grande. Pode explorar onde quiser. Volto pro almoço. Ele ia sair quando Valentina chamou. Rafael. Ele parou e se virou. É sério mesmo? Eu posso ficar? Pode, ele disse simplesmente. Pelo tempo que precisar. E saiu, deixando Valentina sozinha na cozinha, ainda processando o que estava acontecendo. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Os primeiros dias foram estranhos para ambos. Rafael mantinha sua rotina de trabalho, saindo cedo e voltando apenas para as refeições. Valentina explorava a casa devagar, tentando entender o homem que a havia acolhido. A casa era limpa, mas vazia de vida. Poucas decorações, poucos objetos pessoais. Mas havia uma foto que chamava sua atenção, sempre sobre a mesinha de centro na sala. Uma mulher linda, grávida, sorrindo para a câmera. Valentina não perguntou. Não se sentia no direito, mas entendia. Rafael havia perdido alguém, e essa perda o havia destruído. Aos poucos ela começou a ajudar com pequenas coisas. Nada pesado, apenas o que conseguia fazer sentada ou sem muito esforço.
lavava a louça, dobrava roupas, regava as plantas do jardim que estavam quase morrendo de abandono. Rafael nunca pedia, mas também não recusava. Era como se ambos precisassem dessa troca silenciosa para se sentirem úteis, para se sentirem um pouco menos sozinhos. No quinto dia, Rafael chegou mais cedo que o normal. Trazia uma sacola. Colocou sobre a mesa da sala e olhou para Valentina, que estava sentada no sofá lendo um livro velho que encontrara na estante. "Trouxe uma coisa para você", disse, acenando para a sacola. Valentina colocou o livro de lado e se aproximou devagar. Abriu a sacola e seu coração disparou. Dentro havia roupas de gestante, 3 blusas confortáveis, 2 calças com elástico na cintura, um casaco macio. Tudo novo, com as etiquetas ainda pregadas. Ela tirou uma das blusas e segurou contra o corpo, os olhos se enchendo de lágrimas. "Eu não posso aceitar isso", disse, a voz embargada. "Deve ter sido caro. Eu não tenho como pagar." "Não estou pedindo pagamento", Rafael interrompeu. "Vi que você só tem aquelas roupas rasgadas e velhas. Uma mulher grávida merece estar confortável. Precisa estar confortável. Então, por favor, aceita." Valentina abraçou as roupas contra o peito e finalmente deixou as lágrimas rolarem. "Por que você está fazendo tudo isso por mim?" perguntou entre soluços. "Eu sou ninguém. Eu não sou nada. Por que se importa?" Rafael deu um passo à frente e então parou, como se não soubesse se devia se aproximar mais. As mãos nos bolsos, ele desviou o olhar antes de responder. "Você não é ninguém, Valentina. Você é alguém que está passando por um momento difícil e precisa de ajuda. E eu..." Ele respirou fundo. "Eu sei o que é perder alguém que você ama. Sei o que é não poder fazer nada para salvar essa pessoa. E sei o que é viver com essa culpa, com esse vazio, todos os dias." Ele finalmente olhou para ela, e Valentina viu lágrimas nos olhos dele também. 5 anos atrás, perdi minha esposa, Marina. Ela estava grávida de 7 meses, igual você. Um acidente. Eu estava dirigindo, não consegui protegê-los. Ela morreu. O bebê também. E desde então, sua voz falhou. Desde então, essa casa virou um túmulo. Eu virei um fantasma. Só existia, mas não vivia. Ele limpou os olhos rapidamente, como se envergonhado das lágrimas. "Mas então você apareceu, grávida, sozinha, precisando de ajuda. E pela primeira vez em 5 anos, eu senti que podia fazer alguma coisa, que podia salvar alguém, que podia, sei lá, consertar um pouco do que quebrou dentro de mim. Cuidar de você e do bebê é como se eu tivesse uma segunda chance de fazer diferente, de fazer certo dessa vez." Valentina largou as roupas no sofá e, sem pensar, abraçou Rafael. Ele ficou rígido por um segundo, claramente não acostumado com contato físico, mas então seus braços se ergueram devagar e ele a abraçou de volta. Ficaram assim por um longo momento, 2 estranhos unidos pela dor, pela perda, pela necessidade de cura. "Sinto muito pela sua esposa", Valentina sussurrou contra o peito dele. "E pelo bebê. Sinto muito que você tenha passado por isso." "Eu também sinto", ele respondeu baixinho. Todos os dias. Quando se separaram, ambos limparam os olhos e sorriram timidamente, constrangidos pela vulnerabilidade compartilhada. "Obrigada pelas roupas", disse Valentina. "E obrigada por me contar sobre Marina. Sei que não foi fácil. Faz bem falar sobre ela de vez em quando", Rafael admitiu. "Passei 5 anos evitando, achando que se não falasse, doeria menos. Mas não dói menos. Só fica mais pesado." "Ela parecia linda", Valentina disse apontando para a foto. "E feliz." "Era", Rafael concordou, olhando para a foto com um sorriso triste. "Ela era a pessoa mais feliz que já conheci. Iluminava qualquer lugar onde entrava. E eu..." Ele engoliu em seco. "Eu tirei isso dela. Tirei tudo." "Não foi sua culpa", Valentina disse com firmeza. "Foi um acidente. Você não queria que aquilo acontecesse. Não pode se culpar para sempre. Sei disso aqui." Ele apontou para a cabeça. "Mas aqui dentro", levou a mão ao coração. "Ainda não aceitei." "Então talvez a gente possa se ajudar", ela sugeriu gentilmente. "Você me dá um lugar seguro para ter meu bebê. E eu te ajudo a lembrar que a vida ainda vale a pena, que ainda existe bondade, que Marina ia querer que você fosse feliz de novo.
Rafael olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez desde que a encontrara. Viu uma menina jovem, machucada, assustada, mas com uma força interior incrível, uma força que ele achava que havia perdido. Talvez você tenha razão, disse finalmente. Talvez a gente possa mesmo se ajudar. Cá entre nós, querido ouvinte. Você já parou para pensar que às vezes ajudar o outro é também uma forma de se salvar? Que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos? Deixa pausado e vai comentar. Você acredita em segundas chances? Acredita que é possível curar feridas antigas através de novos começos? Os dias se transformaram em semanas. Uma rotina delicada e gentil se estabeleceu. Rafael acordava com o sol, cuidava dos animais, produzia seus queijos e sempre voltava para o café da manhã, almoço e jantar, que agora compartilhava com Valentina. Ela foi aos poucos assumindo pequenas tarefas. Cozinhava refeições simples, mas saborosas, mantinha a casa organizada, cuidava do jardim que começava a florescer novamente. Eles conversavam. Não muito no início, apenas sobre coisas cotidianas, mas aos poucos as conversas foram se aprofundando. Valentina contou sobre sua infância, sobre a mãe que morrera quando ela tinha 12 anos, sobre o pai rígido e religioso que nunca demonstrou afeto. Rafael falou sobre seus avós que o criaram, sobre como aprendeu o ofício de fazer queijos, sobre os anos felizes com Marina. Uma tarde, enquanto Valentina regava os vasos da varanda, sentiu uma pontada forte na barriga. Deixou escapar um gemido baixo e quase derrubou o regador. Rafael, que estava consertando uma cerca próxima, largou tudo e correu até ela. O que foi? Está doendo? Ela acenou que sim, uma das mãos sobre a barriga. São contrações, explicou com a voz tensa, mas ainda são fracas. O doutor disse que é normal ter algumas às vezes. Doutor, Rafael franziu a testa. Você viu um médico? Não desde que cheguei aqui, ela admitiu. Faz mais de um mês que não faço pré-natal. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Então amanhã você vai, ele disse com firmeza. Vou te levar no médico da vila. Precisa fazer exames, ver se está tudo bem com você e com o bebê. Mas eu não tenho dinheiro para pagar consulta. Eu pago, Rafael interrompeu. Não discute. Amanhã de manhã a gente vai. No dia seguinte, Rafael levou Valentina até a clínica do Dr. Henrique, o médico da vila. Era um homem de uns 50 e poucos anos, de cabelos grisalhos, óculos no nariz e jeito gentil. Examinou Valentina com cuidado, mediu a barriga, ouviu os batimentos do bebê, fez perguntas sobre alimentação e sintomas. Você e o bebê estão desnutridos, disse finalmente, tirando os óculos e olhando seriamente para Valentina. Nada grave ainda, graças a Deus, mas vocês passaram fome recente, não foi? Valentina baixou a cabeça envergonhada. Passei algumas semanas na rua antes de encontrar um lugar seguro. Doutor. Henrique olhou para Rafael, que estava encostado na parede com os braços cruzados. Você está cuidando dela agora? Estou, Rafael confirmou. Ela está morando na minha fazenda. Está comendo bem, descansando. Ótimo, o médico disse, voltando-se para Valentina. Então aqui está o que você vai fazer. Vai continuar comendo bem, alimentos nutritivos, bastante proteína. Vou receitar vitaminas pré-natais que você precisa tomar todos os dias. Nada de esforço físico pesado, bastante descanso. E precisa voltar aqui em 2 semanas para novo exame. Ele rabiscou receitas e as entregou a Rafael. Vocês estão fazendo uma boa coisa, disse, colocando a mão no ombro de Rafael. Essa moça e o bebê precisavam de alguém. Bom ver que ainda tem gente boa no mundo. No caminho de volta, sentados na caminhonete, Valentina ficou em silêncio por um longo tempo. Então, de repente, começou a falar. Não era algo que havia planejado. As palavras simplesmente começaram a sair, como se uma represa tivesse finalmente se rompido. Eu preciso te contar a verdade, disse, a voz tremendo. Sobre como eu cheguei até aqui, sobre tudo. Rafael olhou rapidamente para ela, antes de voltar os olhos para a estrada. Não precisa contar se não quiser. Preciso sim, ela insistiu. Você está fazendo tudo isso por mim. Merece saber a verdade. E então contou tudo. Absolutamente tudo. Começou contando sobre Márcio, o namorado que conheceu há 1 ano e meio. Como ele era carinhoso no início, atencioso, dizendo tudo que ela queria ouvir.
como engravidou depois de 6 meses juntos, como Márcio mudou da noite para o dia quando ela contou sobre a gravidez. Ele disse que não era filho dele. Valentina contou com a voz embargada. Mesmo sabendo que eu nunca tinha estado com mais ninguém, ele espalhou mentiras sobre mim na cidade toda. Dizia que eu tinha engravidado de outro e estava tentando enfiar o bebê nele. Me chamava de vadia na frente de todo mundo. E quando eu mais precisava dele, ele sumiu. Simplesmente desapareceu. Ela limpou as lágrimas que começavam a cair. Meu pai, ele é muito religioso, muito rigoroso. Quando descobriu que eu estava grávida e solteira, ele me expulsou de casa. Disse que eu era uma vergonha, que tinha desonrado a família, que Deus ia me castigar. Me deu 2 horas para juntar minhas coisas e sair. E quando tentei argumentar, ele me bateu. Rafael apertou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. Foi ele que fez aquelas marcas no seu rosto? Foi, ela confirmou baixinho. Ele nunca tinha levantado a mão para mim antes, mas naquele dia era como se eu não fosse mais filha dele. Era só lixo que precisava ser jogado fora. Ela respirou fundo antes de continuar. Fiquei 3 semanas vagando. Dormia em abrigos quando conseguia vaga, mas a maioria estava sempre lotado. Dormia em rodoviárias, em praças, embaixo de marquises. Comia o que conseguia, restos, coisas que as pessoas jogavam fora, às vezes algum pedaço de pão que alguém com pena me dava. Em uma cidade tentei conseguir um lugar num albergue. O dono disse que tinha um quarto vago, mas que eu precisava pagar de outra forma. Sua voz ficou quase inaudível. Ele tentou me tocar. Colocou a mão na minha barriga e disse que gostava de grávidas, que eram mais submissas. Eu fugi. Era noite e estava chovendo, mas não me importei. Fugi e deixei para trás a mochila com as poucas roupas que eu tinha. Valentina, Rafael começou, a voz rouca de raiva contida. Foi quando você me encontrou, ela concluiu. Eu estava na beira da estrada, sem forças, com fome, com frio. Achei que ia morrer ali. Achei que meu bebê ia morrer comigo. E então você apareceu, como um... Ela sorriu tristamente, como um anjo na tempestade. Rafael teve que parar a caminhonete na beira da estrada. Estava tremendo de raiva. Raiva do Márcio que a abandonou, do pai que a expulsou, daquele homem que tentou se aproveitar dela. Raiva de um mundo que tratava uma mulher grávida e vulnerável como lixo. Sinto muito, disse com a voz grossa. Sinto muito por tudo que você passou. Ninguém merecia isso. Ninguém. Eu também sinto, ela disse limpando as lágrimas. Mas sabe o que é pior? Não é nem o que eles fizeram comigo. É que eu comecei a acreditar. Comecei a achar que eles tinham razão. Que eu era realmente um lixo. Que eu não merecia nada de bom. Que meu bebê seria melhor sem mim. Não, Rafael disse com firmeza, virando-se para olhá-la nos olhos. Não pensa assim nunca mais. Ouve o que eu vou te dizer. Você não é lixo. Você não é uma vergonha. Você é uma mulher forte, corajosa, que sobreviveu ao inferno e ainda assim continua lutando pelo seu bebê. Isso não é fraqueza. Isso é a coisa mais forte que alguém pode fazer. Ele segurou a mão dela. E eu prometo uma coisa para você. Enquanto você estiver na minha fazenda, ninguém vai te machucar. Ninguém vai te humilhar. Ninguém vai te fazer se sentir menos do que você é. Você está segura. Vocês dois estão seguros. Eu dou minha palavra. Valentina apertou a mão dele de volta, sentindo algo se acalmar dentro do peito. Pela primeira vez, desde que tudo desmoronara, ela acreditou. Acreditou que estava segura. Acreditou que as coisas podiam melhorar. Acreditou que seu bebê teria uma chance. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que é possível se apaixonar em meio a tanta dor? Será que os maiores amores não nascem justamente quando estamos mais quebrados? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta nos comentários. Amor verdadeiro nasce do sofrimento compartilhado ou da felicidade compartilhada? As semanas continuaram passando. Rafael cumpriu sua promessa. Comprou as vitaminas que o médico receitou, garantia que Valentina comesse bem em todas as refeições, não a deixava fazer nada pesado. E lentamente ela foi florescendo. Ganhou peso. O rosto ficou com mais cor. A barriga cresceu de forma saudável. O bebê mexia cada vez mais. E ela adorava colocar a mão e sentir os chutes.
Rafael começou a fazer coisas que Valentina não esperava. Um dia, chegou em casa com tinta azul claro e pincéis. Pensei em reformar aquele quarto que fica do lado do seu, disse, meio sem jeito. Podia virar um quarto para o bebê. Se você quiser, claro. Valentina sentiu o coração apertar. Você faria isso? Já comprei a tinta, ele disse com um meio sorriso. Seria desperdício não usar. Nos dias seguintes, Rafael trabalhou no quarto sempre que tinha tempo livre. Lixou as paredes, pintou tudo de azul claro suave. Consertou a janela que não fechava direito. Foi até o sótão e desceu um berço antigo de madeira que estava guardado lá. O berço que ele e Marina haviam comprado para Gabriel. Valentina o encontrou limpando o berço na garagem uma tarde. Ele esfregava cada ripa de madeira com cuidado, removendo anos de poeira. Esse berço, ela começou, era para o meu filho, ele disse sem olhar para ela. Gabriel, nunca cheguei a usá-lo. Rafael, você não precisa. Quero fazer isso, ele interrompeu gentilmente. Preciso fazer isso. Aquele berço ficou guardado por 5 anos, esperando um bebê que nunca veio. Agora vai ter a chance de cumprir seu propósito, de embalar uma vida nova. Marina ia gostar disso. Valentina sentiu as lágrimas rolarem. Obrigada, de coração. Obrigada por tudo. Quando o quarto ficou pronto, era perfeito. Paredes azuis, cortinas brancas leves, o berço de madeira reluzente no canto, uma cômoda pequena que Rafael também reformou, alguns brinquedos que ele comprou discretamente na vila. Era um quarto cheio de amor e esperança. Naquela noite, sentados na varanda observando o pôr do sol, Valentina finalmente fez a pergunta que estava engasgada há dias. Rafael, o que vai acontecer depois? Depois do quê? Depois que o bebê nascer, eu não posso ficar aqui para sempre. Preciso encontrar um emprego, um lugar para morar. Preciso... Por que não pode ficar? Ele a olhou de frente. A casa é grande. Tem espaço de sobra. Você pode ficar quanto tempo quiser. E quanto a emprego? Ele hesitou. Estava pensando, você disse que sabe fazer doces, cozinhar. Eu poderia expandir a produção da fazenda. Além de queijos, poderia vender geleias, biscoitos, essas coisas. Você poderia cuidar dessa parte. Seria uma parceria. Você não seria hóspede, seria sócia. Valentina o encarou sem acreditar. Você faria isso? Daria emprego para mim? Não seria dar emprego, ele corrigiu. Seria trabalhar juntos, construir algo juntos. E você ficaria aqui com o bebê em segurança, sem precisar se preocupar com onde dormir ou o que comer. Mas por que está fazendo tudo isso? Ela precisava perguntar de novo. Precisava entender. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte onde o sol se punha em tons de laranja e rosa. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Porque nos últimos 2 meses, desde que você chegou, essa casa voltou a ser um lar. Tem cheiro de comida, tem som de risadas, tem vida. E eu... Ele engoliu em seco. Eu voltei a ter motivo para acordar de manhã. Não é só trabalho agora. É saber que tem alguém esperando, que tem conversas no jantar, que tem alguém que se importa se eu cheguei bem ou não. Ele finalmente olhou para ela. Eu sei que sou velho demais para você. Sei que tenho muito mais problemas do que soluções. Mas você me trouxe de volta à vida, Valentina. E seu bebê me deu uma segunda chance de fazer diferente. De ser o protetor que não consegui ser para Marina e Gabriel. Não quero que vocês vão embora. Por favor, fica. Valentina sentiu algo se partir e se reconstruir dentro dela, ao mesmo tempo. Não era pena que via nos olhos dele. Era algo mais profundo. Era... Poderia ser amor? Ou pelo menos o começo de algo assim. Eu também não quero ir embora, ela confessou baixinho. Aqui eu me sinto segura pela primeira vez em muito tempo. Me sinto... em casa. Então fica, ele repetiu segurando a mão dela. Fica e a gente constrói algo novo. Juntos. Ela apertou a mão dele de volta. Fico. E naquele momento, sob o céu pintado de cores quentes, algo mudou entre eles. Não era mais apenas protetor e protegida. Não era mais apenas 2 pessoas solitárias dividindo um teto. Era o início de algo real. Algo que nenhum dos 2 esperava, mas que ambos precisavam desesperadamente. Os dias continuaram, mas agora havia uma leveza no ar. Eles riam mais.
Conversavam sobre o futuro com menos medo. Rafael montava planos para expandir a produção. Valentina sugeria receitas que aprendera com a mãe. Eram uma equipe, uma família em formação. Uma noite, Valentina acordou com sede e foi até a cozinha. No caminho, passou pela sala e viu que Rafael estava sentado no sofá, ainda acordado, olhando para a foto de Marina. Ela ia voltar silenciosamente para o quarto, mas ele percebeu sua presença. "Não consegue dormir?" perguntou. "Vim beber água", ela explicou. "E você, por que ainda está acordado?" Rafael suspirou, colocando a foto de volta no lugar. Estava conversando com Marina. "Sobre o quê?" "Sobre você. Sobre o bebê. Sobre como eu estou me sentindo." Ele olhou para Valentina. "Marina sempre dizia que eu era muito fechado, que guardava tudo dentro. Ela diria que eu deveria falar sobre o que está sentindo em vez de ficar remoendo sozinho." Valentina sentou-se ao lado dele no sofá. "E o que você está sentindo?" Rafael demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de emoção. "Estou sentindo culpa. Culpa porque estou começando a sentir coisas por você que não deveria sentir. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em ver você. Porque quando estou trabalhando, fico imaginando se você está bem, se precisa de algo. Porque à noite, antes de dormir, agradeço por você estar aqui." Ele passou as mãos pelo rosto. "Sinto que estou traindo Marina, que estou substituindo ela, e ao mesmo tempo..." Sua voz falhou. "Ao mesmo tempo, pela primeira vez em 5 anos, não quero morrer mais. Quero viver. Quero ter um futuro. E isso me assusta porque significa que estou superando, e superar parece errado." Valentina segurou a mão dele. "Não é errado. Marina ia querer que você fosse feliz de novo, que vivesse de novo. Amar alguém de novo não significa esquecer quem você perdeu. Significa honrar a memória dela, continuando a viver plenamente." "Como você ficou tão sábia sendo tão jovem?" ele perguntou com um sorriso triste. "Sofrendo", ela respondeu honestamente. "A dor te ensina coisas que a felicidade nunca vai ensinar." Ficaram em silêncio por um momento. Então Valentina confessou. "Eu também estou sentindo coisas por você, Rafael. Coisas que não deveria sentir. Gratidão sim, mas também algo mais. Algo que me assusta porque sou jovem demais, porque estou grávida de outro homem, porque você merece alguém melhor." "Não existe alguém melhor", ele disse com convicção. "Existe você. E se você também está sentindo isso, então talvez não seja errado. Talvez seja exatamente o que ambos precisamos." Ele se virou para ela. "Mas não precisa ter pressa. Não precisa decidir nada agora. Você está grávida, está vulnerável. Não quero que se sinta pressionada ou..." Valentina o interrompeu, fazendo algo que não planejara. Inclinou-se e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante, carregado de medo e esperança ao mesmo tempo. Rafael ficou rígido por um segundo, surpreso, mas então correspondeu, uma das mãos indo até o rosto dela, acariciando suavemente. Quando se separaram, ambos estavam tremendo levemente. "Desculpa", ela sussurrou. "Eu não deveria..." "Não se desculpa", ele disse encostando a testa na dela. "Não se desculpa por me fazer sentir vivo de novo." Eles ficaram assim, testas encostadas, respirações misturadas, mãos entrelaçadas. Não disseram mais nada. Não precisavam. Algumas coisas não precisam de palavras, apenas de coragem para sentir. "Agora me fala sinceramente. Você acha que existe amor mais forte do que aquele que nasce da proteção e do cuidado? Que cresce devagar, tijolo por tijolo, construído sobre dor compartilhada e cura mútua?" Pausa aqui e vai nos comentários dizer: o que é amor verdadeiro para você? Os dias após aquele beijo foram diferentes. Havia uma tensão no ar, mas não era desconfortável. Era a tensão da antecipação, de 2 corações descobrindo como navegar esse novo território. Rafael se tornou ainda mais atencioso, se isso era possível. Trazia flores do campo para Valentina. Preparava sobremesas que ela mencionava sentir vontade. Passava mais tempo em casa, só para estar perto dela. Valentina florescia não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sorria mais. Cantava para o bebê. Fazia planos para o futuro sem medo. A fazenda também mudava.
O jardim, que estava quase morto, agora tinha cores vibrantes. A casa tinha cortinas novas que ela costurara. Havia música tocando no rádio velho que Rafael finalmente ligara. Mas nem tudo era perfeito. O passado tem uma forma cruel de voltar quando menos esperamos. Foi numa tarde quente de dezembro que tudo desmoronou temporariamente. Valentina estava no quintal, estendendo roupas no varal, quando ouviu o som de um motor familiar. Seu sangue gelou. Virou-se devagar e viu a caminhonete, velha, barulhenta, a pintura descascando. Conheceria aquele veículo em qualquer lugar. Era a caminhonete de Márcio. Ele desceu cambaleando, claramente bêbado mesmo sendo apenas 3 da tarde. Os olhos injetados, a roupa amassada, o cheiro de álcool perceptível mesmo à distância. Quando a viu, seu rosto se contorceu numa mistura de raiva e algo que ela não conseguiu identificar. "Achei você, sua vadia", ele gritou avançando com passos tortos. "Você acha que pode sumir assim? Acha que pode fazer eu de idiota?" Valentina recuou, protegendo instintivamente a barriga com as mãos. "Sai daqui, Márcio. Você não tem direito de estar aqui." "Não tenho direito?" Ele riu, mas era uma risada amarga, sem humor. "Sou o pai dessa criança. Tenho todo o direito. Minha família está me cobrando, dizendo que sou covarde, que não assumo minhas responsabilidades. Você vai voltar comigo agora, e a gente vai fazer direito às coisas." "Você me abandonou." Valentina gritou de volta, lágrimas de raiva e medo começando a cair. "Disse que o bebê não era seu. Espalhou mentiras sobre mim. Me deixou na rua e agora quer que eu volte? Nunca." Márcio deu mais alguns passos, as mãos se fechando em punhos. "Você não tem escolha, é minha mulher. Eu nunca fui sua mulher, e nunca vou ser." Foi quando Rafael apareceu correndo do celeiro, atraído pelos gritos. Quando viu a cena, Valentina recuada, com medo, e um homem bêbado avançando sobre ela, algo se acendeu dentro dele. Uma fúria protetora que não sentia há anos. Em 3 passadas longas, colocou-se entre Valentina e Márcio. "Ela não vai a lugar nenhum com você", disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade absoluta. "Agora vai embora, antes que eu faça você ir." Márcio olhou para Rafael, medindo o oponente. Rafael era maior, mais forte, sóbrio, mas a raiva e o álcool deixavam Márcio corajoso de uma forma estúpida. "E quem é você?" cuspiu. "O novo namoradinho. Pegou minha mulher grávida e achou que ia ficar com ela?" "Eu sou quem está cuidando dela enquanto você estava sumido", Rafael retrucou. "Sou quem garante que ela coma, durma bem, tenha remédios. Sou quem está aqui. E você? Você não é nada, não é pai, não é companheiro, não é homem. É só um covarde bêbado que abandonou uma mulher grávida." Márcio tentou dar um soco em Rafael, mas estava tão bêbado que o golpe foi lento e desajeitado. Rafael desviou facilmente e segurou o braço dele com força, torcendo de leve. "Eu disse para ir embora", repetiu, a voz ainda calma, mas os olhos faiscando de raiva. "Não vou repetir de novo. Você não manda em mim." Márcio tentou se soltar. "Ela é minha. Ela não é de ninguém", Rafael disse com firmeza. "Ela é uma pessoa, com direito de escolha. E ela escolheu não estar com você. Agora escuta aqui." Ele se aproximou mais, baixando a voz para que só Márcio pudesse ouvir, mas Valentina ainda captou as palavras. "Você abandonou essa mulher quando ela mais precisava. Deixou ela na rua, grávida, sozinha. E agora quer voltar porque sua família está te pressionando? Não, isso não vai acontecer. Ela está sob minha proteção agora. E se eu te ver perto dela de novo, se eu souber que você tentou contato, que passou perto da fazenda, que sequer pensou nela de forma errada, não vai ser bonito. Entendeu?" Havia algo nos olhos de Rafael que fez até Márcio, bêbado como estava, recuar. Era a determinação absoluta de alguém que não tinha mais nada a perder e estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger quem amava. "Vocês vão ver", Márcio cuspiu no chão, tentando salvar alguma dignidade. "Isso não vai ficar assim. Tenho direitos." "Você perdeu todos os direitos quando a abandonou", Rafael disse friamente. "Agora vai embora, e não volta mais." Márcio, vendo que estava em desvantagem, praguejou baixo e voltou cambaleando para a caminhonete. Ligou o motor fazendo barulho excessivo e saiu em disparada, levantando poeira. Assim que ele se foi, Rafael se virou imediatamente para Valentina. "Você está bem? Ele te machucou? Tocou em você?"
Ela estava tremendo, lágrimas rolando livremente pelo rosto. Não, ele não chegou perto, mas eu fiquei com tanto medo. Rafael a puxou para seus braços, abraçando-a com força, mas com cuidado de não pressionar a barriga. Shh, está tudo bem agora. Ele foi embora. E não vai voltar. Eu não vou deixar. Nunca vou deixar ninguém te machucar. Você está segura. Sempre vai estar segura comigo. Valentina se agarrou a ele, chorando no peito dele, deixando sair todo o medo, toda a raiva, todo o trauma que aquele homem havia causado. Rafael a segurou, uma das mãos acariciando suas costas, murmurando palavras de conforto baixinho. Obrigada. Ela sussurrou entre soluços. Obrigada por me proteger, por ficar do meu lado. Sempre, ele prometeu. Sempre vou ficar do seu lado. Você e seu bebê, essa é minha promessa. E eu não quebro promessas. Ficaram assim por um longo tempo, até que os soluços de Valentina diminuíram e ela conseguiu respirar normalmente de novo. Quando finalmente se separaram, Rafael a olhou nos olhos, as mãos segurando o rosto dela com delicadeza. Eu amo você, disse, as palavras saindo antes que ele pudesse pensar ou se censurar. Eu sei que é rápido demais. Sei que você está grávida de outro homem. Sei que tenho problemas e cicatrizes e que sou velho demais para você, mas não consigo mais guardar isso. Te amo. Amo sua força. Amo sua coragem. Amo como você canta para o bebê quando acha que ninguém está ouvindo. Amo como você transformou essa casa num lar. Te amo, Valentina. E vou passar o resto da minha vida provando isso para você. Valentina sentiu o coração disparar. Novas lágrimas começaram a cair, mas dessa vez não eram de medo ou tristeza. Eram de alívio, de alegria, de amor correspondido. Eu também te amo, ela confessou, a voz embargada, mas firme. Tenho medo. Medo de que você se canse de mim. Medo de ser um fardo. Medo de que você acorde um dia e perceba que merece alguém melhor. Mas te amo. Amo como você me olha. Amo como cuida de mim sem pedir nada em troca. Amo como você abraçou não só a mim, mas também meu bebê. Te amo, Rafael. E não sei o que fiz para merecer você, mas vou fazer de tudo para te fazer feliz. Eles se beijaram então, não com a hesitação da primeira vez, mas com a certeza de dois corações que finalmente encontraram seu lugar. Foi um beijo longo, profundo, selado com promessas silenciosas de todos os amanhãs que construiriam juntos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Vamos entrar, Rafael disse, passando o braço ao redor dos ombros dela. Você precisa descansar, e eu preciso ter certeza de que você e o bebê estão bem depois desse susto. Pausa aqui por um segundo. Você acredita que Deus coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando precisamos? Que os maiores amores nascem das situações mais difíceis? Deixa nos comentários sua experiência. Você já viveu algo assim? As semanas seguintes foram de paz relativa. Márcio não voltou. Rafael chegou a mencionar o caso para o delegado da vila, só para ter um registro caso ele tentasse algo de novo, mas aparentemente o covarde havia finalmente entendido o recado. A barriga de Valentina crescia mais a cada dia. Ela agora estava no 8º mês, o bebê mexendo constantemente, chutando suas costelas, fazendo sua bexiga sofrer. Rafael adorava colocar a mão na barriga e sentir os movimentos. Ele é forte, dizia sempre com admiração. Vai ser um menino saudável. Eles faziam planos. Rafael começou a expandir a produção, comprando equipamentos novos. Valentina já testava receitas de geleias e biscoitos, anotando tudo num caderno. Pensavam em casar depois que o bebê nascesse, quando ela estivesse recuperada. Não seria nada elaborado, apenas uma cerimônia simples na igreja da vila, mas seria deles. Uma noite, deitados no sofá assistindo televisão, Valentina apoiada em Rafael, a cabeça no peito dele enquanto ele acariciava distraidamente seus cabelos, ela fez uma pergunta que estava aguardando há tempos. Rafael, você vai querer ser o pai dele? Dele? Do Miguel. Decidi que se for menino, quero chamar de Miguel. É um nome forte, de protetor. Rafael sentiu os olhos arderem. Miguel. Outro Miguel. Como se o universo estivesse lhe dando uma segunda chance não apenas de amar, mas de ser pai. Seria uma honra, ele disse, a voz rouca.
Seria a maior honra da minha vida ser pai do Miguel, cuidar dele, ensiná-lo, amá-lo, se você me deixar. É claro que eu deixo, ela disse, virando-se para olhá-lo. Você já é o pai dele no coração. Só falta o nome no papel. Eles conversaram sobre isso, sobre como seria a certidão de nascimento, se Rafael adotaria Miguel oficialmente, como explicariam tudo quando o menino crescesse. Eram conversas sérias, mas também eram conversas cheias de esperança, de futuro, de família. Mas o futuro tem uma forma de chegar mais rápido do que esperamos. Era uma noite de tempestade. Trovões ribombavam como canhões no céu. A chuva caía em cortinas espessas que fustigavam as janelas. Eram 3 da manhã quando Rafael acordou com um grito. Pulou da cama num instante, o coração já disparado, e correu até o quarto de Valentina. Ela estava sentada na cama, uma das mãos segurando a barriga, o rosto contorcido de dor. Rafael, disse com a voz tensa, acho que é hora. O bebê tá vindo. Rafael sentiu o mundo girar por um segundo. Não, ainda faltavam 3 semanas. Era cedo demais. Ele correu para pegar o telefone e ligar para a ambulância, mas a linha estava muda. A tempestade havia derrubado os fios. Tentou o celular, também sem sinal. A tempestade estava forte demais. Não tem sinal, disse, tentando manter a voz calma, mesmo que o pânico começasse a subir. Vou ter que te levar até o hospital de carro. Mas quando olhou pela janela, viu que isso seria impossível. A estrada que levava até a vila estava completamente alagada, a água correndo como um rio. Não tinha como passar com a caminhonete. Estavam isolados. Rafael? Valentina o chamou, a voz agora carregada de medo. O que a gente faz? Ele respirou fundo, forçando-se a pensar com clareza. Lembrou de Dona Teresa, a parteira da vila. Ela morava mais perto, num lugar mais alto. Talvez o telefone dela ainda funcionasse. Correu até o quarto. Vestiu uma jaqueta à prova d'água. Pegou uma lanterna. Vou até a casa da Dona Teresa buscar ajuda, disse. Fica aqui, respira fundo, tenta se manter calma. Volto o mais rápido que puder. Não me deixa sozinha, Valentina pediu, lágrimas nos olhos. Por favor, não me deixa. Rafael voltou até a cama, segurou o rosto dela entre as mãos. Não vou demorar. Prometo. Mas você precisa de ajuda profissional. Preciso buscar a Dona Teresa. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele a beijou na testa e saiu correndo para a tempestade. A chuva o encharcou instantaneamente. A lama escorregava sob suas botas. Mas ele correu como nunca havia corrido na vida. 10 minutos que pareceram horas até chegar à casa de Dona Teresa. Bateu na porta com desespero. Dona Teresa, por favor, preciso de ajuda. A mulher de 60 e poucos anos apareceu na porta em roupão, assustada com a urgência. Rafael, o que aconteceu? É Valentina. Ela entrou em trabalho de parto. As estradas estão alagadas. Não tem como chegar ao hospital. Por favor, a senhora precisa vir. Dona Teresa não hesitou. Me dá 5 minutos para pegar minhas coisas. Ela foi rápida, voltando com uma bolsa cheia de suprimentos. Toalhas limpas, tesouras esterilizadas, medicamentos básicos. Saíram juntos na tempestade. O caminho de volta foi ainda pior. A chuva parecia ter intensificado, mas finalmente chegaram. Rafael praticamente arrastou Dona Teresa até o quarto onde Valentina estava. Agora gemendo baixinho, as contrações claramente mais fortes e frequentes. Tá tudo bem, querida, Dona Teresa disse com voz calma e profissional, se aproximando da cama. Vou cuidar de você. Rafael, preciso de água quente, toalhas limpas e depois você fica aqui segurando a mão dela. Rafael trabalhou no piloto automático. Ferveu água, trouxe toalhas, preparou tudo o que Dona Teresa pediu. Então voltou para o lado de Valentina, pegou sua mão e ficou ali sendo a âncora dela. As horas seguintes foram as mais longas da vida de Rafael. Valentina gritava de dor nas contrações mais fortes. Chorava. Apertava a mão dele com tanta força que ele sentiu os ossos estalarem. Mas ele não soltou, nem por um segundo. Você tá indo bem, murmurava constantemente. Tá quase lá. Você é forte. Você consegue. Eu tô aqui. Não vou sair daqui. Entre contrações, ele limpava o suor do rosto dela, oferecia água, sussurrava palavras de encorajamento. Não consigo mais, Valentina disse em determinado momento, completamente exausta. Tá doendo demais. Não consigo.
Consegue sim, Rafael insistiu, beijando a testa dela. Já chegou tão longe. Seu menino está quase aqui. Mais um pouquinho. Por favor, Valentina, por ele, por nós. Dona Teresa, de luvas e completamente focada, anunciou. Mais uma contração e ele vem. Na próxima você empurra com tudo que tem, entendeu? Valentina acenou, juntando forças que não sabia que ainda tinha. Quando a próxima contração veio, ela empurrou, gritou, apertou a mão de Rafael até ele sentir que ia quebrar. E então, silêncio. Um silêncio terrível, mortal. O bebê não chorou. Rafael sentiu o mundo desmoronar. Não de novo. Por favor, Deus, não de novo. Ele olhou para Dona Teresa, que estava segurando o bebê de cabeça para baixo, limpando as vias aéreas com urgência. 1 segundo, 2, 3, uma eternidade. E então, um choro, fraco no início, mas ficando mais forte, saudável, vivo. É um menino, Dona Teresa anunciou com um sorriso enorme. Um menino lindo e saudável. Rafael desabou. Literalmente caiu de joelhos ao lado da cama, soluçando. Chorava por alívio. Chorava por alegria. Chorava pela esposa e filho que perdeu. Chorava por Valentina e Miguel que acabavam de ganhar. Dona Teresa cortou o cordão, limpou o bebê e o embrulhou num cobertor macio antes de colocá-lo nos braços exaustos de Valentina. Aqui está seu filho, disse com ternura. Valentina olhou para o rostinho pequeno e vermelho, para os olhos fechados, para os punhos minúsculos, e começou a chorar também. Oi, Miguel, sussurrou. Oi, meu amor. A mamãe te ama tanto, tanto. Rafael se levantou devagar e olhou para o bebê, para o milagre pequenino que acabara de nascer. Estendeu um dedo trêmulo e Miguel o agarrou instintivamente. E naquele toque, algo se curou dentro de Rafael. Algo que estava quebrado há 5 anos, finalmente começou a se consertar. Bem-vindo ao mundo, Miguel, disse com a voz grossa de emoção. Vou cuidar de você, vou cuidar da sua mãe. Prometo, vocês nunca vão estar sozinhos. Valentina olhou para Rafael, lágrimas de alegria escorrendo. Quer segurar ele? Rafael hesitou. Eu não sei se... Por favor, ela pediu. Ele já é seu filho. Segura ele. Com mãos trêmulas, Rafael pegou Miguel nos braços. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. E naquele momento, segurando aquele bebê recém-nascido, Rafael entendeu. Entendeu que o amor não se limita ao sangue, que ser pai não é sobre genética, é sobre presença, é sobre cuidado, é sobre estar ali quando mais precisam de você. Eu prometo cuidar de você, sussurrou para Miguel. Prometo ser o melhor pai que eu puder ser. E sua mãe, olhou para Valentina. Sua mãe é a mulher mais forte e corajosa que já conheci. Você tem sorte de ter ela. Dona Teresa, discreta, limpava e organizava tudo, dando espaço para aquele momento entre os três. Quando finalmente terminou, se aproximou sorrindo. Parabéns para os dois. Vocês têm um filho lindo e saudável. Valentina se recuperou muito bem. Vou ficar mais algumas horas para ter certeza que está tudo bem, mas acho que passamos do pior. Obrigado, Dona Teresa, Rafael disse com sinceridade profunda. Não sei o que teríamos feito sem a senhora. Foi Deus que me trouxe aqui na hora certa, ela disse com simplicidade. Agora vocês descansam, vou fazer um chá para todos. Nas horas seguintes, enquanto a tempestade lentamente diminuía lá fora, dentro daquela casa havia apenas paz. Miguel dormia no berço que Rafael havia restaurado com tanto carinho. Valentina, exausta mas radiante, dormia profundamente. E Rafael ficou ali, sentado numa cadeira entre o berço e a cama, vigiando seus dois amores como um guardião silencioso. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo um novo dia limpo e claro após a tempestade, Rafael entendeu o simbolismo. A tempestade havia passado, para todos eles, e agora começava um novo tempo, um tempo de luz, de amor, de família. Deixa eu te perguntar, você acredita em milagres? Que às vezes no meio da maior tempestade nasce a maior bênção? Pausa o vídeo e me conta nos comentários. Qual foi o maior milagre da sua vida? Os dias seguintes foram de adaptação. Miguel era um bebê relativamente tranquilo, mas mesmo assim exigia atenção constante. Rafael se revelou um pai natural. Acordava nas madrugadas quando Miguel chorava, trocava fraldas sem reclamar,
Ninava o bebê para que Valentina pudesse descansar, preparava mamadeiras na temperatura exata. Valentina se recuperava bem. Dona Teresa vinha diariamente para verificar se estava tudo bem, ensinar técnicas de amamentação, tirar dúvidas. Dr. Henrique também fez uma visita assim que as estradas ficaram transitáveis, examinando tanto Valentina quanto Miguel e declarando ambos perfeitamente saudáveis. A vila toda ficou sabendo da história. Alguns olhavam com julgamento. Uma mulher solteira morando com um homem, tendo um bebê, mas a maioria olhava com admiração. Admiração pela coragem de Valentina, admiração pela bondade de Rafael, admiração por aquela família não convencional que havia se formado. 2 semanas após o nascimento de Miguel, aconteceu algo que ninguém esperava. Rafael estava no celeiro quando ouviu uma batida na porta da casa principal. Foi atender e ficou chocado com quem viu. Era um homem de uns 60 anos, magro, com cabelos grisalhos, vestindo roupas simples. Os olhos estavam vermelhos e inchados, e Rafael reconheceu imediatamente. Era o pai de Valentina. Tinha visto uma foto dele uma vez que ela mostrara. "Posso ajudar?" Rafael perguntou friamente, bloqueando a entrada com o corpo. Não ia deixar aquele homem entrar facilmente, não depois de tudo que havia feito com Valentina. O homem começou, a voz quebrando. "Eu vim ver minha filha e meu neto. Por favor, eu sei que não tenho direito, mas..." Não tem mesmo." Rafael concordou com dureza. "Você expulsou sua filha grávida, bateu nela, deixou ela na rua. E agora quer ver ela e o bebê?" "Eu sei", o homem disse, lágrimas começando a cair livremente. "Eu sei que fui um monstro, que fui o pior pai do mundo, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas o padre da minha cidade me confrontou, me fez ver a crueldade do que fiz, e ele soluçou. "Eu só quero pedir perdão, só isso. Mesmo que ela não me perdoe, preciso tentar." Rafael ia responder quando ouviu a voz de Valentina atrás dele. "Pai." Ela havia descido, atraída pelas vozes, segurava Miguel nos braços. Quando viu o pai, seu rosto passou por várias emoções: choque, raiva, mágoa e finalmente algo que parecia tristeza. O pai a viu e desabou. Literalmente caiu de joelhos ali na varanda, chorando alto. "Filha, me perdoa. Por favor, me perdoa. Fui um tolo, um cruel. Você não merecia o que fiz. Nunca mereceu. Ele não conseguiu continuar, soluços o dominando. Valentina ficou ali, olhando para o homem que a expulsara, que a machucara. Parte dela queria mandar ele embora, fazê-lo sentir a mesma rejeição que ela sentiu. Mas então, olhou para Miguel em seus braços, olhou para Rafael ao seu lado, e entendeu algo importante. Mágoa não constrói nada. Perdão não significa esquecer, mas significa liberar o peso. E ela não queria carregar mais peso. Queria ser leve. Queria que Miguel crescesse vendo amor, não ódio. Deu alguns passos à frente. "Levanta, pai", disse com a voz firme, mas não cruel. O homem olhou para cima, o rosto destruído. "Eu te perdoo", Valentina continuou. "Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz. Miguel merece crescer sem essa mágoa envenenando nossa vida. Então eu perdoo, mas tem condições." O pai acenou desesperadamente, ainda de joelhos. Qualquer coisa que você pedir. Primeiro, você nunca mais levanta a mão ou a voz para mim, nunca mais me julga, nunca mais me trata como vergonha. Segunda, você respeita Rafael. Ele salvou minha vida e a do seu neto. Ele é mais pai para Miguel do que o homem que biologicamente o gerou. Você respeita isso. Terceiro, você pode conhecer Miguel. Pode ter um relacionamento com ele, mas sob minhas regras, quando eu permitir, como eu permitir, entendeu? "Sim", o pai disse, finalmente se levantando com dificuldade. "Sim, entendo tudo, e aceito, e agradeço. Não mereço sua misericórdia, mas agradeço do fundo do coração." Valentina então estendeu Miguel um pouco para a frente. "Quer conhecer seu neto?" O homem se aproximou com reverência, como se estivesse se aproximando de algo sagrado. Olhou para o rostinho pequeno e começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alegria, misturadas com remorso. "Ele é lindo", sussurrou. "Igualzinho você era quando nasceu. O nome dele é Miguel", Valentina disse. "E ele vai crescer sabendo que é amado, que tem valor, que merece respeito, tudo que eu não tive."
O pai baixou a cabeça envergonhado. Vou passar o resto da minha vida tentando compensar, tentando ser o avô que ele merece, já que não fui o pai que você merecia. Eles conversaram mais um pouco. O pai explicou como havia passado as últimas semanas em tortura mental, sendo condenado por toda a cidade, inclusive pelo padre que finalmente teve coragem de confrontá-lo sobre sua hipocrisia. Pediu perdão inúmeras vezes. E Valentina, com uma maturidade além de seus anos, perdoou, mas também estabeleceu limites claros. Quando ele finalmente foi embora, prometendo voltar na próxima semana para visitar o neto, Valentina desabou nos braços de Rafael. Fiz a coisa certa? Perguntou. Será que deveria ter mandado ele embora? Você fez o que seu coração mandou, Rafael respondeu, beijando o topo da cabeça dela. E não existe certo ou errado nisso. Miguel vai crescer vendo que você é capaz de perdoar, sem deixar de se proteger. Isso é força, não fraqueza. Ainda dói, ela admitiu. Mesmo perdoando, ainda dói. Vai doer por um tempo, mas vai doer menos a cada dia. E um dia vai ser apenas uma lembrança distante. Prometo. Os meses se passaram. A fazenda prosperava de formas que Rafael nunca imaginou. Com Valentina cuidando da produção de geleias, biscoitos e doces, e Rafael continuando com os queijos, o negócio explodiu. Comerciantes de cidades vizinhas começaram a fazer pedidos. O nome da fazenda começou a circular como sinônimo de qualidade. Miguel crescia saudável e feliz. Já com 4 meses, sorria para todo mundo, especialmente para Rafael. Quando Rafael entrava no quarto, os olhos de Miguel acendiam e ele estendia os bracinhos. Fael, tentava dizer, embora ainda não conseguisse formar a palavra corretamente. Rafael derretia toda vez. Cantava canções de ninar desafinadas, contava histórias inventadas, passava horas fazendo caretas só para ouvir Miguel rir. Era a definição de pai coruja. Uma noite, depois de colocar Miguel para dormir, Rafael finalmente fez o que vinha planejando há semanas. Levou Valentina até a varanda, onde havia preparado um jantar à luz de velas. Nada elaborado, mas feito com amor. Comida que ela gostava, velas perfumadas, até algumas flores do jardim que ela havia plantado. O que é isso? Valentina perguntou surpresa. Um agradecimento, Rafael disse, puxando a cadeira para ela sentar. Por tudo que você fez por mim, por trazer vida para essa casa, por me fazer lembrar como é viver de novo. Jantaram conversando sobre tudo e nada, sobre planos para expandir mais o negócio, sobre Miguel e suas gracinhas, sobre o pai de Valentina que, surpreendentemente, estava se mostrando um avô dedicado, visitando toda semana e sempre trazendo presentes. Quando terminaram, Rafael se levantou e estendeu a mão. Dança comigo? Não tinha música tocando, mas Valentina aceitou a mão dele. Ficaram ali na varanda sob as estrelas, balançando devagar ao som do vento e dos grilos. Era perfeito na sua simplicidade. Valentina, Rafael disse baixinho, tem algo que eu preciso te perguntar. Ela se afastou um pouco para olhá-lo. O quê? Ele respirou fundo. Não tinha anel, não havia se ajoelhado. Mas não importava. O que importava era o sentimento. Casa comigo, oficialmente? Quero que você seja minha esposa. Quero adotar Miguel legalmente. Quero que sejamos uma família de verdade, não só no coração, mas também no papel. Você aceita? Valentina sentiu as lágrimas começarem a cair imediatamente. Sim, disse sem hesitação. 1000 vezes sim. Não existe nada no mundo que eu queira mais do que ser sua esposa. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, selando uma promessa que já viviam há meses, mas que agora se tornaria oficial. E naquele beijo havia tudo: gratidão, amor, esperança, futuro. 2 meses depois, casaram-se numa cerimônia simples na igreja da vila. Valentina usava um vestido branco simples, mas lindo, que Dona Teresa havia ajudado a costurar. Rafael usava seu único terno, que precisou ser ajustado porque havia perdido peso com todo o trabalho. Miguel, nos braços de Dona Teresa, assistia a tudo com seus olhos grandes e curiosos. O padre falou sobre amor que supera obstáculos. Sobre como família não é só sangue, é escolha. Sobre como Deus trabalha de formas misteriosas, colocando pessoas certas nos momentos certos. Quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou as mãos de Valentina e falou com o coração. Valentina,
Quando te encontrei naquela noite de chuva, achei que estava salvando você. Mas foi você quem me salvou. Salvou-me da solidão, da tristeza, da morte em vida que eu estava vivendo. Prometo amar você e Miguel todos os dias da minha vida. Prometo ser o marido e pai que vocês merecem. Prometo construir um lar cheio de amor, respeito e felicidade. Prometo honrar Marina, me permitindo ser feliz de novo, porque sei que é isso que ela gostaria. E prometo nunca, nunca deixar você se sentir sozinha ou desamparada de novo. Você é minha família agora, para sempre. Valentina, chorando abertamente, respondeu: Rafael, eu estava quebrada quando te encontrei, sem esperança, sem futuro, pronta para desistir. Mas você me pegou nos braços, literalmente e figuradamente, e me mostrou que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia razão para lutar. Prometo amar você com cada pedaço do meu coração. Prometo ser a esposa que você merece. Prometo honrar a memória de Marina, sendo a melhor versão de mim mesma. Prometo criar Miguel para que ele cresça, sabendo que o verdadeiro pai não é quem gera, mas quem ama, cuida e está presente. E prometo fazer desta casa o lar mais feliz que existe. Você é meu milagre, Rafael, e vou agradecer todos os dias por ter te encontrado. Não havia olho seco na igreja. Até o padre precisou limpar os óculos. Quando finalmente foram declarados marido e mulher e se beijaram, a pequena congregação aplaudiu de pé. Na festa simples que fizeram depois no quintal da fazenda, Miguel foi passado de colo em colo, fazendo todos sorrirem. O pai de Valentina estava lá, agora completamente reintegrado, ajudando a servir os convidados e constantemente pedindo desculpas para a filha, mesmo que ela já o tivesse perdoado. Dona Teresa e Dr. Henrique estavam lá, orgulhosos como se fossem pais dos noivos. Vizinhos que antes julgavam agora celebravam, porque era impossível olhar para aquela família e não ver amor verdadeiro. Quando a festa terminou e todos foram embora, Rafael, Valentina e Miguel ficaram sozinhos na varanda. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada suave. Miguel dormia nos braços de Valentina, completamente alheio à transformação que havia ajudado a causar. É difícil acreditar que faz só 9 meses que nos conhecemos, Valentina disse baixinho. Parece uma vida inteira. É uma vida inteira, Rafael concordou. Uma vida nova, para todos nós. Ele colocou o braço ao redor dos ombros dela, puxando-a para mais perto. Obrigado, disse, por ter acreditado em mim naquela noite, por ter aceitado minha ajuda, por ter me dado uma segunda chance de ser feliz. Obrigada a você, ela respondeu, por ter parado, por não ter seguido viagem, por ter visto uma pessoa onde outros só viam um fardo, por ter salvado não só minha vida, mas a vida do Miguel também. Ficaram ali por um longo tempo, apenas absorvendo a paz, a felicidade, a completude de terem finalmente encontrado seu lugar no mundo. A fazenda, que antes era um mausoléu, agora era um lar vibrante. A casa que ecoava vazio agora ressoava com risadas, conversas e choro de bebê. O homem que havia desistido de viver agora acordava todos os dias grato por estar vivo. E a mulher que achava que não tinha futuro, agora via um horizonte infinito de possibilidades. Agora a última pergunta antes de terminar. Você acredita que finais felizes são merecidos por quem luta e não desiste? Que todo mundo merece uma segunda chance no amor e na vida? Para o vídeo e me conta nos comentários. Qual foi a sua segunda chance? 1 ano depois do casamento, a fazenda era quase irreconhecível. Rafael e Valentina haviam expandido tanto o negócio que precisaram contratar ajuda. 2 mulheres da vila que trabalhavam na produção e um jovem que ajudava Rafael com os animais. O dinheiro que entravam investiam parte de volta no negócio e parte economizavam para o futuro de Miguel. Miguel, agora com 1 ano e meio, estava dando seus primeiros passos. Era uma criança alegre e saudável, cheia de energia. Tinha os olhos castanhos da mãe e o sorriso fácil, e era completamente apaixonado por Rafael, seguindo-o por toda parte, tentando imitar tudo que o pai fazia. Fael, Fael, chamava sempre que Rafael chegava do trabalho, correndo cambaleante com os bracinhos estendidos. E Rafael sempre o pegava no ar, rodopiava, cobria de beijos. Era impossível ver onde terminava o amor e começava a adoração.
Valentina observava essas cenas todos os dias e seu coração transbordava de gratidão. Márcio nunca mais havia aparecido, nem ligado, nem tentado contato. Era como se nunca tivesse existido. E Rafael havia oficialmente adotado Miguel 3 meses após o casamento. Agora, legalmente, Rafael Tavares era o pai de Miguel Tavares, e ninguém poderia tirar isso deles. O negócio continuava crescendo. Eles haviam começado a vender online, enviando seus produtos para todo o estado. As geleias artesanais de Valentina eram especialmente populares. Fazia de frutas diferentes, sempre com receitas que inventava ou adaptava da receita da mãe. Os queijos de Rafael mantinham a qualidade impecável que sempre tiveram, mas agora com uma produção maior e mais organizada. Uma tarde, enquanto Valentina embalava pedidos na cozinha e Rafael brincava com Miguel no quintal, ela ouviu um carro chegando. Foi até a janela e viu uma caminhonete desconhecida. Ficou tensa por um momento. O trauma de quando Márcio apareceu ainda não havia desaparecido completamente. Mas quando o motorista desceu, ela viu que era uma mulher, jovem, talvez 20 e poucos anos, vestindo roupas simples, com uma mochila nas costas. E havia algo familiar nela, embora Valentina não conseguisse identificar o que. A mulher olhou ao redor, parecendo nervosa, então caminhou até a porta da frente. Valentina foi atender, secando as mãos no avental. Boa tarde. Posso ajudar? A jovem hesitou, mordendo o lábio. Você é Valentina? Sim. Por quê? A mulher respirou fundo. Meu nome é Carolina. Eu sou irmã do Márcio. O coração de Valentina disparou. Automaticamente, deu um passo para trás. Rafael, que havia ouvido vozes, apareceu carregando Miguel. Quando viu a tensão no corpo de Valentina, se aproximou imediatamente, colocando-se ligeiramente na frente dela. O que você quer aqui? Perguntou com voz dura. Carolina ergueu as mãos num gesto de paz. Não vim causar problema, prometo. Só vim falar uma coisa que preciso falar. Então fala e vai embora, Rafael disse, ainda protegendo Valentina com o corpo. Carolina olhou para o chão, claramente lutando com as palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Márcio morreu. Faz 2 meses. Acidente de carro. Ele estava bêbado, como sempre. Bateu num poste. Foi na hora. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Não de tristeza, mas de choque. O pai biológico de Miguel estava morto. Deveria sentir algo, mas não sentia. Apenas nada. Talvez um pouco de alívio por saber que ele nunca mais poderia voltar para causar problemas. Sinto pela sua perda, disse automaticamente, porque era o que se dizia. Carolina acenou, limpando os olhos. Eu não vim aqui esperando sua pena. Vim porque preciso pedir desculpas, em nome da minha família, do que fizemos com você. Ela respirou fundo. Quando Márcio disse que você estava grávida, nossa mãe falou para ele negar. Disse que você estava tentando prender ele, que não podia ser filho dele. E nós todos acreditamos, ou fingimos acreditar porque era mais fácil do que admitir que meu irmão era um covarde. Lágrimas começaram a rolar. Depois que ele morreu, encontrei umas coisas dele. Fotos, mensagens que ele nunca enviou. E eu vi que ele sabia que o bebê era dele. Sabia e escolheu abandonar mesmo assim. Nossa família deixou. Apoiamos ele em vez de fazer a coisa certa. Carolina tirou um envelope da mochila e estendeu para Valentina com mãos trêmulas. Tem dinheiro aqui. Não é muito, mas é o que consegui juntar. Pensei em dar para você, para o bebê, como uma forma de começar a compensar. Sei que não compensa nada, mas... Valentina olhou para o envelope, mas não o pegou. Eu não quero o dinheiro da sua família, disse com voz firme. Não quero nada de vocês. Por favor, Carolina insistiu. Pelo menos pela criança, ele merece. Ele tem tudo o que precisa, Rafael interveio. Sua voz ainda dura, mas menos agressiva. Tem uma mãe que o ama. Tem um pai que daria a vida por ele. Tem um lar cheio de amor. Não precisa de dinheiro sujo vindo de uma família que escolheu abandoná-lo antes mesmo dele nascer. Carolina baixou o envelope, mas então pediu. Posso pelo menos ver ele? Ver meu sobrinho? Só uma vez? Valentina olhou para Rafael. Ele balançou a cabeça imperceptivelmente. Não era uma boa ideia.
Mas Valentina sentia algo diferente. Carolina parecia genuinamente arrependida. E Miguel merecia conhecer sua história, todas as partes dela, quando crescesse. Pode olhar, disse finalmente, mas não tocar. E depois vá embora. Carolina deu alguns passos à frente. Miguel, nos braços de Rafael, olhava para ela com curiosidade. Ele era uma criança sociável. Geralmente sorria para todo mundo. Mas dessa vez ficou sério, como se sentisse a tensão no ar. Carolina o olhou por um longo momento, novas lágrimas caindo. Ele é lindo, sussurrou. Igualzinho o Márcio era quando era bebê. Então olhou para Valentina. Você parece feliz. Ele parece feliz. Vocês parecem uma família de verdade. Somos, Valentina confirmou com firmeza. Uma família de verdade. E não precisamos da aprovação ou do dinheiro de ninguém para sermos isso. Carolina assentiu. Eu entendo. E respeito. Só queria que você soubesse que nem toda a família do Márcio é ruim. Alguns de nós percebemos tarde demais. Mas percebemos. E sentimos muito. Muito mesmo. Ela se virou para ir embora, mas Valentina a chamou. Carolina. A jovem parou e olhou para trás. Obrigada por ter vindo. Por ter sido corajosa o suficiente para pedir desculpas. Não é fácil fazer isso. Carolina deu um sorriso triste. É o mínimo que eu podia fazer. E foi embora. Quando o carro dela desapareceu na estrada, Rafael e Valentina ficaram ali, em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. Miguel, alheio à gravidade do momento, brincava com o colarinho da camisa de Rafael. Como você se sente? Rafael perguntou suavemente. Valentina pensou antes de responder. Aliviada, acho. Aliviada porque agora sei que ele nunca vai voltar. Nunca vai tentar tirar Miguel de mim. E talvez um pouco triste. Não por ele, mas pela pessoa que ele poderia ter sido e escolheu não ser. É normal sentir isso, Rafael disse, puxando-a para um abraço lateral, Miguel entre os dois. Mas o importante é que está acabado. Esse capítulo está fechado, e a gente pode seguir em frente sem olhar para trás. Sem olhar para trás, ela repetiu, gostando do som disso. Só para frente. Miguel, sentindo o abraço de grupo, riu e tentou abraçar os dois de volta com seus bracinhos pequenos. Mamãe, papai, disse claramente uma das primeiras vezes que conseguia falar as duas palavras juntas. Rafael e Valentina se entreolharam, sorrisos enormes se abrindo nos rostos. Você ouviu isso? Valentina perguntou emocionada. Ele chamou você de papai. Sou o papai dele, Rafael disse com voz embargada de emoção. Sou o papai dele. E sempre vou ser. Os meses continuaram passando. A vida na fazenda se estabeleceu num ritmo feliz e produtivo. Miguel crescia a cada dia, falando mais, correndo em vez de andar, explorando tudo com a curiosidade infinita de uma criança. Ele adorava ajudar os pais no trabalho, mesmo que sua ajuda geralmente criasse mais trabalho. Mas Rafael e Valentina não se importavam. Vê-lo feliz era tudo o que importava. O pai de Valentina continuava sendo um avô presente. Vinha toda semana sem falta, sempre trazendo pequenos presentes, ou simplesmente seu tempo. Brincava com Miguel por horas, contava histórias, ajudava nos trabalhos da fazenda. Ele e Rafael desenvolveram um respeito mútuo e até uma amizade cautelosa. Não era perfeito. Ainda havia tensão às vezes, memórias dolorosas que não desapareciam completamente. Mas era progresso, era cura. Dona Teresa e Dr. Henrique se tornaram praticamente família. Jantavam na fazenda pelo menos uma vez por mês, sempre trazendo sobremesas ou vinhos. Eram os padrinhos não oficiais de Miguel, os tios honorários que ele chamava de vó Tesa e tio Dotto. Uma noite, 2 anos após o casamento, Rafael e Valentina estavam na varanda depois de colocar Miguel para dormir. Era seu momento favorito do dia, quando tudo estava quieto, o trabalho terminado, e eles podiam apenas estar juntos. Tenho algo para te contar, Valentina disse de repente, um sorriso nervoso nos lábios. Rafael se virou para ela, atento. O quê? Está tudo bem? Está tudo ótimo, ela garantiu. Então respirou fundo. Estou grávida de novo. Rafael ficou completamente imóvel. O quê? Estou grávida, de 3 meses. Fui ao Dr. Henrique hoje para confirmar. É verdade. Vamos ter outro bebê. Rafael continuou olhando para ela como se não processasse as palavras. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar.
Um sorriso que cresceu e cresceu, até se transformar numa risada de pura alegria. "Vamos ter outro bebê!" gritou pegando Valentina e girando com ela nos braços, cuidadoso, mas eufórico. "Vamos ter outro bebê!" "Shh! Vai acordar Miguel!" Valentina disse rindo, mas também chorando de felicidade. Rafael a colocou no chão, mas segurou o rosto dela entre as mãos. Um bebê. Nosso bebê. Feito com amor. Feito porque escolhemos isso. Porque estamos prontos. Porque somos uma família. "Você está feliz?" ela perguntou, embora já soubesse a resposta pela expressão dele. "Feliz não descreve nem perto do que estou sentindo", ele disse a voz grossa. "Estou completo, realizado, abençoado. Não tenho palavras grandes o suficiente para expressar." Ele beijou a testa dela, depois o nariz, depois os lábios. "Obrigado por me dar isso, por nos dar isso, por construir uma família comigo." "Obrigada a você", ela respondeu, "por me mostrar que finais felizes existem, que segundas chances são reais, que o amor verdadeiro vale a pena esperar." Ficaram abraçados por um longo tempo, já planejando em voz baixa como contariam para Miguel, como preparariam outro quarto. Nomes possíveis. Era uma menina ou menino? Não importava. Seria amado de qualquer jeito. 9 meses cresceram como um sonho. Valentina teve uma gravidez tranquila dessa vez, sem estresse, sem medo, cercada de amor e cuidado. Miguel estava empolgado para ser irmão mais velho, sempre falando com a barriga da mãe, cantando para o bebê, prometendo ser o melhor irmão do mundo. Quando finalmente chegou o momento, não houve tempestade ou drama. Valentina foi para o hospital calmamente, Rafael ao lado segurando sua mão, Dona Teresa cuidando de Miguel em casa. E 6 horas depois, nascia Sofia, uma menininha pequena e perfeita, com uma cabeleira negra e os olhos ainda indefinidos que os recém-nascidos têm. Rafael segurou a filha pela primeira vez e desabou. Chorou como não chorava há anos. Chorou por Marina e por Gabriel, que nunca conheceu. Chorou por Valentina e Miguel. E chorou por Sofia, essa nova vida, essa bênção inesperada. Chorou por tudo que perdeu e por tudo que ganhou. "Bem-vinda ao mundo, Sofia", sussurrou para a bebezinha. "Seu papai te ama tanto, tanto." E Sofia, como se entendesse, agarrou o dedo dele com sua mãozinha minúscula. Quando trouxeram Sofia para casa 3 dias depois, Miguel estava esperando ansiosamente. Correu até a porta quando ouviram o carro, pulando de empolgação. Irmã chegou!" Rafael entrou carregando Sofia no bebê conforto, Valentina ao lado ainda se movendo devagar após o parto. Colocou o bebê conforto no chão com cuidado e Miguel se aproximou, os olhos arregalados. "Pequena", disse com admiração, tocando delicadamente o pezinho dela. "Ela é tão pequena, papai." "Você também era assim quando nasceu", Rafael disse ajoelhando-se ao lado do filho. "E agora olha como você cresceu. Logo Sofia vai crescer também e vocês vão brincar juntos." "Vou proteger ela", Miguel declarou com seriedade de 3 anos. "Ninguém vai machucar minha irmã, eu prometo." Rafael sentiu o coração apertar. "Eu sei que vai. Você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo." Os meses seguintes foram intensos. Sofia exigia atenção constante, e administrar o negócio com um bebê recém-nascido era desafiador. Mas eles se ajustaram. Contrataram mais uma funcionária para ajudar Valentina com a produção enquanto ela se recuperava. Rafael assumiu mais tarefas domésticas. Miguel, surpreendentemente, era um ajudante incrível. Buscava fraldas, fazia a irmãzinha rir, cantava para ela quando chorava. A fazenda, que tinha sido um lugar de morte, se tornou a personificação da vida. Risadas de crianças ecoavam pelos corredores, brinquedos espalhados pela sala, roupinhas secando no varal. O cheiro de comida caseira sempre presente. Era caos, era bagunça, era perfeito. Uma noite, quando Sofia tinha 6 meses e Miguel estava prestes a completar 4 anos, a família toda estava reunida na sala. Miguel brincava no chão com seus carrinhos. Sofia estava no colo de Valentina, tentando pegar o colar que a mãe usava. Rafael estava sentado ao lado deles, apenas observando, um sorriso tranquilo no rosto. Valentina notou o olhar dele. "No que está pensando?" Ele demorou para responder. Quando o fez,
Sua voz estava cheia de emoção contida. Estava pensando naquela noite. Aquela noite de chuva há 4 anos, quando te encontrei na beira da estrada. E como uma decisão de segundos mudou tudo. Se você não tivesse parado... Valentina começou, mas não conseguiu terminar a frase. Mas eu parei, Rafael disse firmemente. Parei porque algo maior que eu mandou parar. Porque você precisava de ajuda. Porque eu precisava de você tanto quanto você precisava de mim. Porque essa família precisava existir. Ele olhou para Miguel, para Sofia, para Valentina. Eu tinha desistido de viver. Essa casa era um túmulo. E você trouxe luz, trouxe risadas, trouxe amor, trouxe Miguel e depois Sofia. Transformou este lugar num lar de verdade. Você também me salvou, Valentina disse, segurando a mão livre dele. Eu estava na beira do abismo, pronta para desistir. E você me pegou no colo, literal e figuradamente, e me mostrou que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia razão para acreditar, para lutar, para viver. Miguel, ouvindo a conversa mesmo enquanto brincava, se levantou e correu até os pais. Eu amo vocês, disse simplesmente, abraçando os dois. Sofia, sentindo o movimento, deu uma gargalhada gostosa de bebê. E ali, naquela sala simples de uma fazenda no interior, estava a definição perfeita de família. Não ligada por sangue necessariamente, mas por amor, por escolha, por cuidado, por estar presente nos momentos difíceis e celebrar juntos os momentos bons. Rafael olhou para a foto de Marina que ainda ficava na estante, mas agora dividindo espaço com fotos da nova família. Obrigado, sussurrou mentalmente para ela. Obrigado por me deixar ir, por me deixar viver de novo, por me mostrar que é possível amar mais de uma vez na vida. E naquele momento, ele soube que Marina estava sorrindo em algum lugar. Feliz por ele. Feliz porque ele tinha encontrado luz depois da escuridão, amor depois da perda, vida depois da morte. A história que começou com uma jovem grávida e sem lar, tremendo de frio sob a chuva, terminou com uma família completa, feliz e próspera. Porque às vezes a redenção vem através da coragem de recomeçar. A cura vem através da generosidade de corações que escolhem amar apesar da dor. E os maiores milagres nascem das maiores tempestades. Rafael encontrou sua segunda chance. Valentina encontrou seu lar. Miguel e Sofia ganharam pais que os amavam mais do que tudo. E todos juntos provaram que família não é definida por DNA, mas pelo amor incondicional, pelo cuidado genuíno e pela escolha consciente de estar presente todos os dias, nos bons e nos maus momentos. Era uma família nascida não do sangue, mas do amor mais puro que existe, o amor que escolhe cuidar, o amor que escolhe ficar, o amor que escolhe salvar e, ao final, o amor que escolhe ser feliz, honrando o passado, mas abraçando o futuro com coragem e esperança.